Olá, boa noite. Tá me ouvindo, doutor? É, tô ouvindo. Boa noite, tudo bem? Boa Seja noite. muito bem-vindo já de antemão. Obrigada pelo seu tempo, pela sua participação conosco aqui hoje, nessa tarde do Brasil e essa noite aqui na Inglaterra, Europa. Tivemos aí um pequeno problema com o nosso Instagram, não conseguimos entrar ao vivo por lá, mas já estamos ao vivo aqui pelo do Dr. Epídio. Pessoal, todos que entrarem aqui depois, que verem esta live, saiba que hoje nós estamos aqui hoje para poder trazer, né, uma informação, conhecimento sobre a cirurgia de lifting facial, que é a ritidoplastia. E o Dr. Epídio hoje disponibilizou seu precioso tempo para vir falar conosco sobre essa cirurgia, dar detalhes, falar quais são os mitos, para que é indicado, e vários outros aspectos que envolvem, né, a cirurgia plástica e todo esse prospecto de beleza, estética, imagem, não é mesmo, doutor? Sim, com certeza. Pois então, pessoal, a gente já vai começar hoje, agora, a nossa live, tá? Deixando aqui para vocês já a informação de que nós atuamos hoje tanto na Europa como no Brasil, em parceria com os médicos cirurgiões plásticos, que trazem para vocês aí, além de conforto, comodidade, o que há de melhor em excelência de segurança, que é o nosso bem mais precioso, que é a saúde, né, dos nossos pacientes, e por isso nós contamos com a participação dos médicos que são, né, convidados pela nossa equipe, que o doutor Bozola, né, convidou para participar conosco, né, desse projeto tão bonito, que é inovador aí no Brasil, trazendo para nós, né, brasileiros, essa oportunidade de mostrar um pouco mais da nossa cultura, não somente, né, da parte de cirurgias, como da cirurgia plástica. Doutora Pídio, eu gostaria que o senhor se apresentasse, né, para os nossos ouvintes, já dizer que você já é nosso participante aqui como médico, colaborador, se apresentar e aí a gente já começa a nossa live. Então, bora lá. Boa noite, pessoal. Eu sou médico cirurgião plástico. Meu nome é Epidio Santos. Tenho orgulho de ter sido um dos residentes formados pelo Dr. Bozola. Acho que ele está aqui na live com a gente. Tá sim, tá ganhando. O objetivo nosso hoje é falar um pouquinho sobre esse tema que assim, eu gosto muito, que é sobre o lifting facial. E o pessoal da Venery me convidou, faço parte da equipe da Venery e a gente está nesse programa aí, nesse processo para agregar mais e mais para a cirurgia plástica aqui no Brasil, né, e trazer pessoas de fora para participar e ter oportunidades aqui com a gente. Aí pode dar sequência, tá? E, Se a gente vai. e conhecer, né, doutor, um pouco sobre essa cirurgia, né? Saber, né, que o senhor atua hoje aí também no Goiânia, né? Eu não Goiânia. falei, eu isso, formei em São José do Rio Preto, lá no serviço do professor Bozola, no hospital de base, e hoje eu atuo aqui no estado de Goiás, em Goiânia, Perfeito. especificamente. Doutor, eu quero fazer uma observação. O seu som para mim está bem longe. Você consegue se aproximar um pouco mais do celular, mais próximo da câmera? Tentar Beleza, falar porque ou volume para ver se aumenta um pouco, que eu estou ouvindo bem distante sua voz. melhorando? Melhorou agora? Melhorou. Isso, perfeito. Então, doutor, o que é importante, né, nós ressaltarmos? Todas essas lives, elas são lives informativas, do ponto de vista de quê? De esclarecer para toda uma gama de pacientes, de ouvintes, né? De pessoas aí que buscam conhecer mais informações acerca da cirurgia plástica sobre várias cirurgias que nós atuamos e que nós representamos hoje como a Venery Plastic. Por que é importante ressaltar que você hoje está operando por Goiânia? Porque nós estamos aí, né, terminando de formar a nossa equipe nacional. Também já temos aqui na Europa, também na Itália, o doutor Meloni, que faz parte da equipe Venery, onde, de repente, se tiver pacientes que queiram realizar cirurgias plásticas na Europa e não tem condições de ir, né, para o Brasil, então nós também temos a opção aqui hoje já de fornecer esse atendimento na Itália, em Milão. Por que é esse objetivo de explicar isso? Porque às vezes, doutor, tem pessoas que elas estão assistindo, conhecendo um pouco sobre nós,
apesar de termos aí já um ano, né, de agência, inclusive agora mês de maio, estamos comemorando. Esse era o nosso segredinho aí que a gente está trazendo esse ano de comemoração, que eu até coloquei um spoiler hoje, que nós estamos realizando um ano de clínica, né, no caso desse turismo médico, dessa assessoria médica. E aí é importante as pessoas saberem que o Dr. Epídio hoje, ele atua em Goiânia. Então, caso tenha aqui ouvintes, né, da região do Goiás que queiram conhecer, saiba que as consultas, né, com o doutor, além de online, também pode ser presencial. E aí o doutor depois vai deixar aqui para nós, né, o endereço, as suas redes sociais também, que já está disponibilizada, para que vocês possam, né, conhecer e através de todo esse conhecimento amplo do doutor poder estar aí realizando o seu sonho de cirurgia plástica e, quem sabe, não lifting facial. Vamos lá, doutor. Primeira pergunta que não quer calar. O que é o lifting facial? Bom, o lifting facial ou ritidoplastia é uma das cirurgias de face que vai atuar justamente naqueles pontos do processo de envelhecimento natural do ser humano, né? Certo. A gente sabe que o envelhecimento ele acomete todas as camadas da face. E a tendência das pacientes é pensar assim, que é ver apenas a pele, né? Não é só a pele que envelhece, não é só a pele que vai apresentar as linhas de expressão, a flacidez, o comprometimento ali do colágeno. A gente tem uma série de camadas abaixo da pele que também vão sofrer com isso. Então, tem gordura, tem músculo, tem osso, tem um sistema de ligamentos. E a cirurgia da face, de ritidoplastia, ela vai justamente reestruturar todos esses sistemas, né? A gente vai tentar reposicionar os tecidos. Então, essa é a ritidoplastia, né? Basicamente, então, pode falar. É importante a gente falar sobre os pontos do envelhecimento. Por exemplo, a gordura, que vem ali logo abaixo da pele, ela vai sofrer atrofia. Então, ou acúmulo em certas regiões. Então, você pode ter acúmulo na papada, a famosa papada, ou você pode ter a atrofia de tecido, ali na região da maçã, do rosto, região da têmpora. Isso gera aquele aspecto envelhecido na face, né? O sistema ligamentar da face, que nada mais é do que uma raiz, é como se fosse uma raiz que conecta o osso às estruturas superficiais. Esse sistema, ele sofre uma frouxidão, ele sofre essa frouxidão com o envelhecimento, e aí a gente tem a pitose, a queda dos tecidos, e o paciente vem com aquela queixa de que a face está derretida. O osso sofre atrofia, a gente vai ter, às vezes, um paciente que tem um aspecto de esquelético, né? Então, todas essas alterações, a cirurgia da face, junto com alguns outros procedimentos que a gente pode fazer, ela vai reestruturar, restaurar isso para esses pacientes. Ou seja, devolver, né, toda essa parte, né, estrutural de falando em um formato mais leigo, né? Porque eu estou falando Rejuvenescer a paciente. perfeito. Ou seja, então essa paciente que está aí, nosso ouvinte que está aí, que já mais ou menos está se queixando sobre certos aspectos do rosto, às vezes que ela já não está gostando, algumas situações que ela ache, né, que já esteja aí, que não está cometendo aí mais sua beleza, e então ela pode buscar, né? E aí, já em seguida, doutor, nós aproveitamos para quê? Para poder dar seguimento na pergunta que fala sobre o que é a ritidoplastia e também quais são os benefícios desse procedimento, mas antes eu quero perguntar a faixa etária que geralmente vai procurar esse serviço, né, esse tipo de cirurgia, porque é claro, não se deve fazer, acredito eu, né, como mais com menos conhecimento, mas acreditando sim com a base de conhecimento que a gente já tem, que uma pessoa de 20 e poucos anos, 30 anos, não vai procurar essa cirurgia, né, doutor? Não, a gente também não pode ser engessado, né? Pensar assim que vai ser essa faixa etária que vai poder operar. A média de idade é 45, 50 anos para cima. As pacientes que apresentam esse processo, né, essas alterações, já podem procurar assistência para operar, sem problemas. Então, a Entendi. média é ali entre 45 anos para Ou frente. Lógico que dá para fazer antes ou depois, depende do paciente, né? Depende da queixa, da avaliação de cada paciente.
Claro, até porque cada pele, né, cada corpo é um corpo. Perfeito, doutor. E já em seguida, né, quais são os objetivos e benefícios desse procedimento? Ó, são vários objetivos, né? A gente consegue, com essa cirurgia, é, restaurar o posicionamento dos tecidos, né? Certo. Re- A gente consegue melhorar o contorno da face. Então, aquela paciente que passou pelo processo de envelhecimento, com peso do envelhecimento, que tem uma flacidez na pele, uma flacidez do rosto, a gente consegue restaurar isso, a gente consegue reposicionar os tecidos onde eles deveriam estar, melhorando o contorno da mandíbula, tirando a papada, tirando o excedente de pele. Então, esse é um dos objetivos. Você consegue atuar na autoestima, com certeza, né? Esse paciente vai melhorar a sua autoestima com a cirurgia. É uma cirurgia transformadora, ela literalmente rejuvenesce o paciente consegue ganhar anos de vida e tem resultados duradouros, apesar de, um ponto importante, a paciente tem que entender que a cirurgia ela não paralisa esse processo de envelhecimento. Ela vai continuar com esse processo. E, logicamente, com as medidas que a gente adotar, o cuidado que essa paciente tiver no pós-operatório, esse tempo aí de cirurgia, a duração da cirurgia vai ser cada vez maior para ela, né? Perfeito. Doutor, eu quero fazer uma observação. Como o senhor me convidou do seu Instagram, devido ao nosso problema de conexão, o senhor consegue clicar em cima do meu comentário e fixar o nosso comentário? Clique em cima dele e vê se ele dá a opção de colocar como fixar o comentário. Só para poder ver se a gente consegue. Perfeito. Que aí agora, né, o pessoal vai mandando mensagens e a gente vai conseguir manter aí no topo. Obrigada, doutor. Pessoal, vocês que já estão aqui conosco, se tiver alguma dúvida sobre lifting facial, já deixa a sua pergunta aqui conosco, o doutor vai ter maior prazer aqui em estar esclarecendo para vocês essas dúvidas e trazendo luz, né, para esclarecimentos sobre como essa cirurgia pode te beneficiar, em que momento você deve procurar e todos os aspectos que envolvem, né, essa cirurgia plástica. Doutor, seguindo com o nosso roteiro, nós temos aqui também uma pergunta que vai de acordo com a questão dos candidatos ideais para esta ritidoplastia. Por exemplo, como eu falei, né, o aspecto não é somente a idade, vai de acordo com o envelhecimento ali, né, de cada paciente. Mas quem é esse candidato que já é mais propício, que vocês, como médico, já sabem que essa pessoa ali para ela identificar, né, em casa, de repente, se fala muito hoje, doutor, eu vou até aproveitar o gancho, porque realmente é importante a gente aproveitar as informações da atualidade. Se fala muito hoje em procedimentos estéticos, né, de ajuda nessa questão de colágeno, de vários outros procedimentos estéticos não cirúrgicos para ajudar nesse quesito, né, de rejuvenescimento, certo? Ó, se a gente for pensar em candidato ideal, é aquele que está passando pelo processo de envelhecimento. Tem justamente essas queixas de alteração da face, de flacidez, de perda de contorno, de papada e tudo mais. A questão é que com o advento da cosmiatria, dos procedimentos e tudo mais, a gente tem que ter aquele turn point, né? A gente não sabe, a gente tem que definir certinho qual que é o turn point entre você ir para um procedimento de cosmiatria, seja ele botox, o preenchimento, os bioestimuladores de colágeno, os lasers, radiofrequência, e a cirurgia. Logicamente que esses procedimentos são benéficos, eles conseguem fazer com que essa paciente vá para a cirurgia de forma mais tarde, porém eles não vão durar para sempre. Então, quando aquela paciente ela já tem todo esse processo do próprio envelhecimento, já é uma indicação que está incomodando, que um botox ou o próprio preenchimento não vai resolver, a gente indica a cirurgia. E a gente tem uma certa dificuldade até mesmo com esses procedimentos. A gente ia falar mais para frente, mas já vou dar um apitado. Com o advento da cosmiatria e a chegada cada vez mais tarde das pacientes para a cirurgia, nas cirurgias a gente acaba operando essas pacientes e tendo algumas surpresas no intraoperatório.
porque a cirurgia que é para ser primária, um paciente que chega lá para a gente que vai operar pela primeira vez, muitas vezes tem muita fibrose, tem muito fio, que inclusive dificulta a cirurgia em si. E a gente tem que tentar manejar isso, então a paciente acaba sendo como se fosse uma cirurgia secundária, né? Como se estivesse já mexida. Então, a princípio, a principal indicação, a principal paciente ali para indicar são aquelas pacientes que já apresentam os processos característicos do envelhecimento, entendeu? E tem algumas Perfeito. coisas que a gente tem que evitar. O grande vilão da cirurgia de face é o tabagismo. Então, aquele paciente que, mesmo tendo essas alterações, não tem indicação de operar. Cirurgia de paciente que fuma, e a ritidoplastia, eu brinco que um vira para um lado, o outro para o outro, e cada um segue sua vida. Que é pedir para dar errado o tabagista com a cirurgia de face. Mas é basicamente isso, o processo do envelhecimento. Entendi. Doutor, é claro que todas as nossas perguntas, elas vão se unindo, né? E aí a gente vai criando dúvidas que fazem com que a gente, né, queira conhecer um pouco mais. Por exemplo, agora que você falou sobre essa questão do tabagismo ser o maior vilão, que às vezes, né, as pessoas acham que o vilão pode ser, por exemplo, algum procedimento que ela fez antes e aí impossibilitou, como você mesmo disse, que pode prejudicar, né, nesse momento ali da cirurgia, dificultando. Mas eu gostaria que você dissesse o porquê, né, do tabagismo ser esse vilão. Pode explicar para gente por quê, doutor? O cigarro, ele é um vasoconstritor. Então, o que ele faz? Ele fecha os vasos. Quando a gente opera a face, a gente deixa um retalho bem fino aqui. A gente descola, literalmente descola a face do rosto. E nesse processo, como o cigarro ele fecha os vasos, a gente tem um tecido muito fino e não chega sangue suficiente, há um grande risco de necrose. E é batata, é operar paciente tabagista e dar necrose. Já havia acontecendo, pacientes que mentiram que não tinha parado de fumar e tudo. Então, não pode. Cigarro não dá. Tem que cessar o tabagismo meses antes da cirurgia. Não Era quer dizer isso. que ele não vai poder operar. Pode operar. Só que, pelo menos uns 3, 4 meses ou até mais antes da cirurgia, vai ter que cessar. E cessar completamente. Ou Não é seja, digamos que. Pode falar, não é doutor. cigarro, não é fumar uma vez por semana, é literalmente parar totalmente o tabagismo. Ou seja, né, a pessoa ela precisa ter consciência de que o ato cirúrgico vai dar esse benefício do rejuvenescimento, porém existem aspectos, né, de esclarecimentos importantes para que os pacientes saibam que eles não podem mentir, porque isso pode prejudicar a eles mesmos, né, doutor? Trazendo aí, né, esses riscos, como necrose e várias outras coisas que afetam pela questão do tabagismo. Então, pessoal, quem quiser realmente realizar um lifting facial e que é fumante, tenha atenção, né? Escute os cirurgiões, porque eles têm muita experiência para poder falar, eles conhecem bem todos os aspectos que causam, né, esses malefícios, e aí vai vir a te prejudicar. Então, digamos que essa pessoa, doutora, ela quer operar, ela vai esperar aí, vai parar, vai passar pela consulta, o senhor vai instruir ela e aí depois disso, quando você vê que ela está pronta aí, de acordo com essa entrega dela, então ela pode realizar o lifting facial, né? Perfeito. Doutor, temos aqui também em seguida que falamos sobre os candidatos, né? E essa preparação da cirurgia, como ela é feita? Porque é óbvio, né? Que as pessoas falam, eu vou operar, quero rejuvenescer, quero o aspecto mais jovial. Mas o que essa paciente precisa fazer antes de tomar essa decisão? Ó, temos aqui comentário da Natália, que está aqui parabenizando. Obrigada, Natália, pela sua participação conosco. Se tiver alguma dúvida, né, já pode perguntar. Tarsi, questão do preparo, né? O preparo ele começa na consulta médica, né? A gente vai entender a dor dessa paciente. Qual que é a queixa, né? A principal dela ali. O que está trazendo ela para a gente? E depois de toda essa consulta, entendimento, a gente vai partir para um pré-operatório adequado. O preparatório vai envolver exames de acordo com a idade da paciente, de acordo com as comorbidades que ela possui,
Se precisar de alguma avaliação específica, a gente vai fazer uma avaliação cardiológica, por exemplo. O controle das comorbidades é fundamental. As principais que eu digo é a hipertensão e o diabetes. A hipertensão, principalmente, o paciente que vai operar de face tem que estar com a pressão bem controlada. E isso aí é fundamental no intraoperatório, no momento que a gente vai operar. Porque quando a gente opera o paciente de face, a pressão dele tem que estar baixinha, por causa de sangramento. O paciente que tem pressão alta, geralmente sangra muito. E a gente controlando a pressão, isso ajuda a gente. E no pós-operatório, ali, quando o paciente vai acordar, inclusive, a gente precisa muito do anestesista em conjunto com a gente. Quando o paciente ele acorda da anestesia, ele tem que acordar calmo, tranquilo, com a pressão controlada. Isso tudo no pré-operatório facilita a nossa vida. Diabetes. Diabetes controlado também evita complicações com a cicatrização, com o retalho, o próprio tabagismo que a gente falou. Então, são o controle de comorbidades, controle da pressão, diabetes, cessar o tabagismo, um pré-operatório adequado, avaliações específicas, se necessárias. Ótimo, doutor. Então, nós temos aí, né, essa preparação para que o paciente esteja aí, né, com as melhores condições físicas, também psicológicas, né, porque a gente sempre traz à tona aqui, ó, inclusive temos aqui a Cláudia, que é nossa ouvinte, dizendo que vai fazer monja pálpebra com ele, com o doutor. Obrigada, Cláudia, pela sua participação. Que bom saber que você já está aderindo, né, aos métodos aí com o nosso cirurgião plástico e com certeza vai ficar ainda mais bonito. E obrigada aqui pela sua participação conosco. Doutor, em seguida, né, depois que essa pessoa já está preparada, que ela já procurou aí, né, se organizar para essa cirurgia, com todos esses aspectos levados em consideração, nós precisamos saber quais são as técnicas que o senhor vai utilizar nessa cirurgia para poder, né, trazer aí essa parte do rejuvenescimento. Fala para nós um pouquinho como é que funcionam essas técnicas. A gente tem uma série de técnicas possíveis, né? Técnicas mais superficiais, técnicas mais profundas. O que significa? É a profundidade que a gente vai acessar os tecidos da face, né? Para reposicioná-los. Não é só descolar a pele, a gente tem alguns tecidos ali dentro que a gente vai estruturar. Só que isso vai depender da paciente também. Se a gente tem uma paciente com uma face muito pesada, se é uma paciente com uma face mais leve, como que é essa pele dessa paciente, como que é as estruturas que a gente quer reposicionar. Eu tendo a atuar mais na parte mais superficial. A gente tem a técnica de deep plane, que é uma técnica mais profunda. A gente tem estruturas mais importantes ali, profundamente a face, principalmente nervos específicos, e tem que tomar muito cuidado com isso. A parte mais superficial a gente consegue ter resultados muito bons, naturais, que é um grande medo das pacientes, é aquele receio de um resultado artificial, esticado. E hoje, com as técnicas e as táticas cirúrgicas que a gente aborda ali, a gente consegue evitar. Então, são várias técnicas possíveis para a gente atuar. E, logicamente, com a avaliação e com aquele pré-operatório, a gente define certinho qual é a melhor para cada um. Olha a importância, né, de estar, né, consciente, de ter esse contato, essa empatia com o seu médico, de fazer a sua consulta presencial, porque hoje mesmo, doutor, nós trazemos à tona essas informações que são tão importantes, porque, assim, do ponto de vista leigo, de um paciente que nunca operou, um paciente que quer realizar cirurgia, mas nunca teve contato nenhum com cirurgia, ele não conhece nada do mundo da cirurgia plástica, por exemplo. É óbvio que ele vai precisar, né, ter essas informações iniciais para que ele possa, né, ir se adequando. E esse fator de vocês terem esse contato presencial dessa consulta, né, antes da cirurgia, de esclarecer dúvidas, de saber expectativas, de ver qual é a melhor técnica que vai ser utilizada, e tudo isso gera muita confiança, né, doutor? Porque falar de cirurgia plástica é trazer à tona que a pessoa ela está buscando, né, um resultado que vá deixar mais feliz.
E o que nós mais buscamos aqui, quanto Vener, né? Que até o nosso logo aqui é o quê? A sua saúde e beleza é a nossa prioridade. Do ponto de vista de que primeiro nós trazemos a saúde e em seguida a beleza, é óbvio que um está associado ao outro, mas essa expectativa, doutor, do paciente, ela é muito importante, né? A expectativa é fundamental e a gente tem que alinhar essa expectativa também à realidade da paciente. Essa paciente tem que entender bem onde ela está entrando, ela tem que saber que a cirurgia de face, ela vai trazer rejuvenescimento? Sim, mas que isso não é para sempre. Ela ainda vai passar pelo processo, vai continuar passando pelo processo de envelhecimento natural. Só que a ritidoplastia, ela vai atrasar isso e trazer uma juventude anterior a ela, sabe? Mesmo com a cirurgia de face, de ritidoplastia, o processo de envelhecimento ele continua em ação. Aí vai depender das atitudes dela, vai depender dos cuidados de pós-operatório, por exemplo, cuidados de pele, cuidados com proteção solar, com a cicatriz, com os procedimentos que a gente tem de lasers, o próprio botox, são coisas que a paciente fazendo, o resultado dela vai ficar cada vez mais duradouro, que é o que ela quer, né? Ótimo. Olha como é interessante, né? Nós conversando, trazendo aqui as perguntas e vai vindo, né, dúvidas, vai vindo aí observações que são importantes para que as pessoas possam conhecer antes de decidir tomar a decisão de realizar uma cirurgia plástica, né, doutor? E aí faz com que a gente sinta cada vez mais confiança mesmo de saber que esse processo de conversa com o seu médico, de gerar essa expectativa diante da realidade, das expectativas reais que isso pode acontecer e também do pós-operatório, né, doutor? Porque imagina, você atende uma pessoa que ela tem uma expectativa, realiza-se a cirurgia e depois ela não tem os cuidados pós-operatório, depois ela não faz questão, né, de entender esse processo pós-cirúrgico e ela acaba aí por si perdendo um resultado que poderia ser muito mais duradouro, digamos assim, com os cuidados, né, que tem que ser feito, como o senhor mesmo falou. Lembrar que não é importante só após a cirurgia, a prevenção também é que é muito importante, né, doutor? Com certeza. Perfeito. Doutor, a gente já está caminhando para o fim, como eu falei, a gente começa uma live já colocando aqui 20 minutos, 30 minutos, e no final das contas, quando a gente vê se deixar, a gente fala 1 hora. E as pessoas vão gostando, porque realmente são temas saborosos de falar, porque trata-se de beleza, trata-se de autoestima, as pessoas querem mesmo estar aí conhecendo, sabendo. Tem aqui um monte de perguntas que nós tivemos na nossa caixinha de perguntas. Temos aqui algumas coisas sobre mitos e verdades dessa cirurgia. Como o senhor colocou em ponto, falar-se dessa questão, né, da expectativa. Por exemplo, eu vi alguns vídeos, vi algumas informações que falaram, né, sobre essa questão de que antes as cirurgias ficavam com um aspecto mais repuxado, né, uma coisa mais, digamos, não artificial, mas muito parecida, né? Eu vi informações falando sobre isso, né, que graças a Deus cada vez mais a tecnologia vem trazendo esse benefício de melhorar, né, essa cirurgia. E o quanto hoje ela está no momento, né, da atualidade tão propícia para poder entregar ainda o melhor resultado, né, doutor? E, com, com o advento dessas novas técnicas, as táticas que a gente utiliza no intraoperatório, e até conversando com a paciente, né? Tem paciente que chega, doutor, eu quero que deixe bem esticadinho o rosto. Assim, lógico que dependendo, quanto mais você puxa, quanto mais você traciona os tecidos, pode acontecer. Mas hoje o objetivo é ser natural, né? A gente consegue, com as técnicas, com as táticas intraoperatórias ali, trazer um resultado natural, com melhora do contorno, da face, e resultados assim maravilhosos, né? Que é uma região assim que muda, né? Você olha para a pessoa, poxa, você mudou, Exato. você rejuvenesceu. Eu até E com vi. Desculpa, pode concluir. naturalidade, né? Que é o que todo
mundo quer, né? Ninguém quer sair por aí dizendo, olha, eu fiz cirurgia plástica da face. Até vi um médico comentando que as pacientes que realizam cirurgia plástica de lifting facial, né, e a ritidoplastia, elas não gostam muito, né, de falar, não sei se de repente por causa da idade, que já é um pouco mais avançada, ou seja, mas aí esse aspecto, né, de respeitar, né, cada vontade, às vezes vai ter aquela paciente que vai querer mesmo também falar, que fez a cirurgia, e aí vai depender de acordo com cada um. Doutor, caminhando para o fim, né? Eu já quero agradecer demais a sua participação, dizer para os nossos ouvintes que teremos a segunda parte dessa live. Por quê? Porque não dá para a gente poder abordar todo um tema tão extenso que é uma cirurgia dessa, né? E não trazer para vocês conhecimentos gerais e totais. Então, nós dividimos a nossa live em duas etapas, para que nós pudéssemos aí oferecer conteúdo de qualidade, esclarecer bem as questões que vocês têm dúvidas e trazer informações perfeitas aqui do ponto de vista explicativo, para que vocês possam estar bem esclarecidos. Então, doutora, eu quero aproveitar, já temos aqui paciente dizendo que está acabando. Inclusive, se eu não me engano, tivemos uma pergunta, doutora, se eu não me engano, foi a Cris, que está aqui conosco, né? Obrigada, Cris, sempre o nosso ouvinte aí conosco. Eu vou até aproveitar. Com certeza, Cris, a gente vai dar continuidade, sim. A gente te espera na próxima live também, porque é, que legal. Olha, teve uma paciente que ela falou, né? Não sei se foi a Cris, se foi você, Cris, então a gente já vai aproveitar e te responder aqui ao vivo, que era o que o doutor faria, né? Responderia, sobre que tem 62 anos de idade e quais são as expectativas. É benéfico, não é? Então, eu gostaria que o senhor falasse isso, doutor. Então, o pessoal pensa assim, poxa, qual que é a idade para eu poder operar? Será que é só ali dos 45, 50 anos até os 60? Tem uma história muito legal que é do professor Bozola. Ele, assim, eu acho que nem era médico na época que aconteceu isso. Ele falou que uma senhorinha de 90, eu não sei se ela ia fazer 90 anos, ela ia fazer o aniversário, era 90 anos. E ela chegou no consultório. 93, eu sei quem é a paciente. Uhum. É. E ela queria fazer o aniversário dela e queria melhorar. Já estava com 93 anos e o doutor falou assim, ó, a gente opera. Vamos fazer o pré-operatório, se tiver tudo ok, liberado, a gente opera sim. E a paciente operou com 93 anos, fez um lifting facial. Então, não tem idade. Você tem que estar bem. Você tem que estar com tudo controlado, seus problemas de saúde, se tiver. O fumo, o cigarro, né? Não pode estar fumando. Então, assim, alinhar suas expectativas com a realidade. Uma paciente de 93 anos, ela tinha que ter algumas orientações quanto a isso. Então, não tem idade. O que tem se você está bem fisicamente, psicologicamente, para operar. Perfeito, doutor. Obrigada demais. Olha aí, Cris, já temos aqui respostas, né, do doutor. E, doutor, eu selecionei um mito também para deixar aqui de bônus para os nossos ouvintes, que são assim, de acordo com tudo que a gente conversou, né? Eu vi que tiveram algumas coisas que a gente já abordou, e aí nós vamos agora passar por um mito ou verdade, né, que se fala muito, e eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós, que fala, a ritidoplastia, ela é uma solução rápida para todos os problemas da aparência facial? Então, Mito ela ou verdade? é mito, né? Porque a verdade é que a Rítido, ela com certeza, ela vai trazer para pacientes processo de rejuvenescimento, mas ela vai passar por todo um processo, né, de recuperação. Não quer dizer que a paciente operou hoje e amanhã já vai estar esticadinha, já vai estar perfeita, não. A gente tem um processo de recuperação, de inchaço, que vai diminuir dependendo da técnica. O inchaço pode ser mais prolongado que outro. Quando a gente vai para aquelas técnicas mais profundas do biplane, o inchaço é mais prolongado. Nas técnicas mais superficiais, a gente consegue um inchaço com menos tempo. Geralmente, com 30 dias, com um mês, a paciente ela já vai apresentar uma melhora assim, significativa. Mas para a gente ter um resultado final, com 3 até 6 meses para a recuperação. Ou Então, seja, não é que é um é processo mito, rápido, é um negócio aos poucos. não é
Eu operei hoje, amanhã já estou saindo toda esticadinha. Não, né, doutor? Tem que esperar o pós, o rosto vai se adequando, né? Então, não é verdade, é um mito, precisa se esperar o tempo. E é isso, doutora. Finalizamos, inclusive, agora. Nosso cronômetro aqui bateu exatamente os minutos que nós tínhamos planejado. Já vamos aqui deixar, né, a nossa expectativa para a próxima live e dizer que, assim, é um privilégio, né, ter um médico tão bem conceituado, um médico tão responsável como o senhor aqui conosco. E já, né, deixar o espaço aberto se quiser fazer alguma observação, algum agradecimento, convidar o pessoal para fazer consulta, falar onde o senhor está operando. O espaço é seu e a Venere agradece, né, a sua parceria conosco para trazer aí o que há de melhor em cirurgia plástica aos nossos pacientes. Assim, é um prazer estar com vocês, né, na Venere, ainda mais um convite vindo do professor Bozola, que é um cirurgião aqui, um mestre na minha vida. Formei com ele lá em Rio Preto e tê-lo como um mentor espetacular. Bom, eu estou em Goiânia, eu sou de Goiânia, a gente está agora em Goiânia, vou operar aqui em Goiânia, já tenho, eu atendo aqui na Zave Clínica, no Orion, Hospital Orion, e eu estou à disposição. Quem tiver interesse, pode entrar lá na minha bio, lá no Instagram, tem o link, tem o telefone. E se você tiver interesse em realizar um procedimento de lifting facial, será uma honra estar aqui presente, te ajudar. A gente senta, conversa, traça todo um plano de ação para te ajudar a realizar esse sonho, né? Ó, já temos ouvinte dizendo que quer fazer a dela. Então, ó, já pode mandar um direct aqui para o nosso inbox, que a gente vai agendar a sua consulta com o doutor e aí ele vai já começar todo o planejamento da realização do sonho da sua cirurgia plástica. Então, pessoal, vocês querendo realizar a primeira consulta online, só deixa o direct aqui conosco, que os nossos consultores vão encaminhar vocês para o WhatsApp e de lá, né, você vai ter o contato direto com o doutor Epídio e já vai, né, dar seguimento aí no planejamento do seu sonho, organizar tudo, né? Todo o pessoal que está já aí no Goiás, Redondeza, Brasília, todas as proximidades, podem nos procurar, que vai ser assim de extrema alegria para nós planejar esse sonho juntos com parceria com o doutor Epídio. A Venere agradece demais e a gente se encontra, doutor, na próxima live. Muito obrigada, uma ótima noite. Um abraço para a família. Obrigada, pessoal, pela participação. E até já. Obrigada, doutor.